Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa quarta aula de Programação para o Web 1. Você já me conhece, eu sou a professora Vanessa Matias Leite e nessa aula nós vamos falar da linguagem de programação PHP. Até o momento, nós montamos nossas páginas com o HTML, que nada mais é que aquela linguagem de marcação, e utilizamos também o CSS para trazer estilização à nossa página. Mas, se você percebeu, a gente não tinha nada dinâmico na nossa página, não é mesmo? Era tudo muito estático. Nós podíamos trazer textos, podíamos trazer títulos, imagens e links. No entanto, não tinha nada que trazia dinamismo para a nossa página. O PHP vai entrar para trazer essa parte dinâmica, tá bem? Mas o que é o PHP? Ele é uma linguagem, então, interpretada em script, que, no caso, vai ser mais utilizada do lado do servidor. Mas ela é muito utilizada, então, para a criação das páginas web, tá bem? E o que ela pode trazer de benefícios para a nossa página? Ela pode trazer dinamismo, pode trazer também a aplicação de extensões na nossa página e também a conexão com o banco e entre outros, tá bem? Então, o PHP ela é fundamental para a gente trazer todos esses aspectos para a nossa página, que até o momento ela só está marcada, ela só contém conteúdo estático e também está estilizada, tá bem? Então, nessa aula nós vamos aprender a como dar dinamismo com a linguagem PHP. No primeiro conceito, então, nós vamos trazer os conceitos, né, sobre o PHP e vamos ver também como declarar uma variável em PHP e mais alguns conceitos importantes. Por isso a gente vai ao quadro. O PHP, então, é uma linguagem interpretada, tá bem? O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma linguagem que tem um interpretador e não um compilador. Ela é compilada no momento que vai sendo, no momento que vai sendo lido as suas linhas, tá bem? Ela não compila um programa como um todo, ele vai compilando, né? Ele vai interpretando em tempo real. Ela é uma linguagem fracamente tipada, você vai ver que nós não vamos precisar definir o tipo daquela variável, tá bem? O PHP vai fazer a tipagem sozinho. Ela é embutida no HTML, isso é bem interessante, porque possibilita a dinamicidade às páginas, e no caso nós, então, podemos utilizar, juntamente com o HTML, essa linguagem tão poderosa. E ela também permite a orientação ao objeto, então ela possui esse paradigma, tá bem? Isso é muito importante. O PHP, então, você viu que ela possui essas características, né? Ela é um pouco diferente do HTML, mas nós podemos usar eles juntos, tá? Tanto a linguagem de marcação com o HTML. Só que a gente não consegue fazer a compilação, né, a interpretação do PHP facilmente. Ele precisa de um servidor que contenha um interpretador para isso, tá bem? Por isso que a gente vai ao quadro para compreender como que é o esquema que acontece para a interpretação do PHP. Nós temos aqui uma imagem que representa o cliente-servidor, tá? Então, nós temos o cliente e o servidor aqui. Quando um determinado cliente, através do seu navegador, solicita um acesso a um script do tipo PHP, como estamos aqui apresentando nesse exemplo.php, o que acontece? O servidor, ele vai procurar pelo arquivo e passará a interpretar o código. Tá vendo? Nós temos, então, um interpretador que vai pegar esse exemplo PHP e vai fazer a interpretação. Quero que você se atente aqui que esse arquivo, esse exemplo PHP, ele possui HTML também. Então, mas o que vai ser processado aqui vai ser somente o PHP. E após esse processamento, vai ser enviado, tá? De novo ao cliente o resultado com o conjunto dos demais comandos em HTML. Então, ele já vai trazer interpretado aqui para o nosso cliente novamente, sendo que o que vai passar vai ser o HTML com o que foi interpretado pelo código, tá bem? Então, esse é o esquema do PHP. Por este motivo, a gente não consegue utilizar o Live Server que a gente estava utilizando no Visual Studio Code. A gente vai precisar de um programa a mais que vai fazer esse papel do servidor que possua o interpretador, tá bem? Então, por isso que eu trouxe esse esquema para você entender como a gente tem, então, que tratar o PHP. Não é tão simples assim como a linguagem de marcação HTML ou CSS. Mas agora a gente vai ao quadro para a gente iniciar a sintaxe, então, da linguagem. Ela utiliza uma tag de delimitadores, a tag é esta daqui, ó.
maior, menor, tá bem? No caso, utilizamos o interrogação PHP. E para fechar a nossa tag, somente interrogação maior. Então, essa tag aqui vai indicar que tudo que tiver entre esses entre essa tag vai ser, então, PHP. Importante, a sintaxe do PHP, então, utiliza ponto e vírgula no final das suas linhas de código, tá bem? Isso também é muito importante a gente se atentar, porque como a gente está acostumado ali com HTML que não precisa, muitas vezes um erro de código banal a gente acaba cometendo por esquecer o ponto e vírgula. Mas vamos analisar aqui esse código. Nós temos, então, que a criação da variável, ela precisa do cifrão. Então, quando você for criar uma variável, para denominá-la, primeiro você utiliza o cifrão, depois o nome da mesma. E utiliza a atribuição. O que nós atribuímos aqui? Que a nossa variável num é 20. Só que como ela está entre aspas duplas, nós temos que num, no caso, é uma string. O que nós temos aqui? Antes da gente continuar, eu quero que você se atente muito bem ao que eu estou apresentando. Reparem que para criar uma variável, além do cifrão, que é algo um pouco diferente de outras linguagens, nós não precisamos declarar o tipo. Eu não precisei declarar que num ali seria um dado como string. O próprio PHP vai fazer isso, tá bem? Então, ele vai analisar qual é a entrada, qual é a atribuição que você fez para aquela variável e vai conseguir, então, tipar sozinho. Então, é uma tipagem dinâmica. Mas vamos voltar aqui ao código para a gente analisar. Perceba, então, que eu criei uma variável soma que recebe 10 mais num. Você deve estar pensando, professora, vai dar erro neste caso, porque 10 é um valor inteiro e num nós temos que é um valor string, que foi definido anteriormente. Neste caso, o PHP ele vai transformar esse valor aqui em um inteiro para poder utilizá-lo. Então, ele vai perceber que dentro dessa string possui numerais e vai fazer essa transformação para num. Perceba que eu utilizo soma a seguir novamente e atribuo 30 como uma string. Aqui, no caso, soma muda para uma string e não mais para um valor ali numérico, tá bem? Perceba que todas essas modificações, quem fez foi o PHP, pois ele não requer, então, que as variáveis sejam declaradas. Essa declaração vai sendo feita dinamicamente. E aqui, por último, eu tenho um print, que nada mais é do que apresentar esse valor na tela. O que esse valor vai apresentar? 20, tá? Que foi a nossa valor definido. E se fosse print soma? No caso aqui, seria 30 descrito como string, tá bem? Se a gente não tivesse essa soma aqui e a gente fosse apresentar essa, no caso, apareceria 30 como numeral, tá bem? Então, depois, se você quiser testar este código, aconselho que você teste para ver essa diferença de como que o PHP consegue fazer essa manipulação com as matrizes, com as variáveis, tá bem? Ele, então, modifica conforme você atribui a elas, então ele vai achar o melhor tipo possível que se encaixa ali. A gente não tem essa necessidade de pensar e manter a estrutura daquela variável, como a gente mostrou. Eu tinha uma variável que era inteira, logo depois eu atribuí uma string e não vai acusar nenhum tipo de erro. Mas vamos ao quadro, então, para continuar vendo mais sobre a parte de saídas para o navegador. Então, aqui, neste código, reparem que eu tenho duas tags PHP, tá bem? Então, para este caso, eu tenho 2 scripts. Tenho também declaração, né, da minha idade. E para mostrar esse valor para o meu navegador, eu utilizo o print, tá bem? Aqui, então, eu vou mostrar minha idade é. No caso, ele vai trocar aqui idade por 18. Quero que você note que eu estou utilizando a tag P, né? Essa tag, ela pertence ao HTML. Isso indica, então, que a gente tem total integração do conteúdo estático com HTML, tá bem? Então, eu tenho eu consigo utilizar HTML junto com o meu PHP, tá bem? Para a gente finalizar, então, aqui, eu trouxe mais um comando de saída, que é o comando echo. Ele é mais até utilizado que o print. Como que o echo funciona, então? Eu tenho que ter a declaração do mesmo, posso abrir parênteses, tá? Hoje em dia não é necessário, o uso não é obrigatório da abertura de parênteses, e no caso, coloco o que eu desejo apresentar para o meu usuário. Então, aqui neste caso, eu criei 2 valores e fiz um echo desses valores. Perceba que eu vou trocar num 1 por 10
e num 2 por 20, tá bem? E depois eu vou fazer, no caso, a multiplicação dos mesmos e vou apresentar o resultado. Mas qual que é a diferença entre o έτio e o print, né? O έτio, ele pode ter vários parâmetros, coisa que o print não aceita, tá bem? Então, essa é uma das diferenças. Outra diferença, que eu acredito que seja mais importante, é que o print retorna 1 quando ele é executado, o έτio não retorna nada. Por isso, se na tua lógica for necessário o retorno do valor 1, algum retorno para aquele print, para aquela apresentação na saída do navegador, você utiliza o print, senão você pode utilizar o έτio. O έτio também é considerado um pouco mais rápido, mas a gente sabe que como provavelmente o gargalo das páginas não são as saídas para o navegador, a gente não precisa tanto se preocupar com a rapidez de um ou de outro elemento, tá bem? Então, as diferenças básicas entre um e outro é que o έτio, ele vai aguentar mais parâmetros, né? E o print somente 1, e o print também retorna 1 quando é executado. Nós vamos falar agora de tipos de dados. Não é porque a gente não declara a variável, o seu tipo, né, dentro das variáveis, no caso no PHP, que a gente não precisa conhecê-las. É muito importante também a gente conhecê-las até para saber como manipulá-los, porque como a gente não faz essa declaração, fica um pouco mais difícil. Por isso a gente vai ao quadro para falar então sobre os tipos de dados do nosso PHP. O tipo, então, da variável ela é decidida em tempo de execução, não é mesmo? Então, você sabe que a gente não precisa fazer a decisão de qual vai ser aquela variável. Em PHP não existe uma declaração formal do tipo de dado em uma determinada variável. O que nós temos aqui? Nós temos que o PHP ele vai fazer a gestão das suas variáveis, tá bem? Então, é ele que vai alocar ali e decidir, a partir do que foi atribuído a ela, qual será aquele tipo de variável, sendo que ele pode modificar a qualquer momento, não teria problema. E isso é muito interessante para o programador. Por quê? Porque ele não precisa ficar preocupado. Em linguagem C, por exemplo, a gente tem o tipo int e o tipo double. O double suporta mais elementos que o tipo int. Imagina se a gente às vezes tem que ficar preocupado, né, se aquela variável vai então ter quantos bytes. No PHP a gente não precisa fazer isso, ele faz essa gestão da memória principal, ele vai então alocar ali conforme for sendo necessário, vai fazendo essa alocação dinamicamente, tá bem? Então é bem interessante, mas a gente tem que conhecer os tipos para poder utilizá-los, tá bem? Então a gente vai começar vendo o primeiro tipo, que é o booleano. O booleano, então, a gente pode declará-lo como true ou false, então como verdadeiro ou falso em inglês, mas também o booleano em PHP aceita valores numéricos. E ele tem uma diferença aqui que é importante que você compreenda. Ó, nós temos que 0 vai ser sempre false e não 0 vai representar true. O que isso indica? Indica que qualquer valor diferente de 0 vai ser true. Vamos analisar aqui o exemplo. Perceba que eu criei uma variável chamada ativo e primeiramente, eu declarei true, então, ativo é verdadeiro. Depois, criei um ativo, declarei false, ele é falso. Ativo igual a 1 é true. Ativo igual a 10 também vai ser considerado true. E ativo igual a 0, falso. E se eu tivesse um ativo igual a menos 1, também seria considerado true, tá bem? Então, perceba que qualquer valor diferente de 0 para booleano, nós temos então que ele será verdadeiro. A gente vai analisar agora os inteiros, tá bem? Os inteiros é fácil, né? A gente está acostumado, é só criar a variável e atribuir. 22 é um inteiro, menos 76.289 também. E no caso aqui a gente pode colocar hexadecimais também dentro da variáveis inteiros, tá vendo? A gente utiliza então os valores que representam hexa. Tem uma variável também que a gente pode definir dentro de inteiros, que é o octadecimal. No caso, se você utilizar 0, por exemplo, neste caso aqui, vai representar um octadecimal, tá bem? Por quê? Porque eu tenho 4 elementos e iniciei com 0. Portanto, se você quer definir um valor como inteiro, não comece com 0, tá bem? Porque pode o interpretador analisar e achar que aquilo é um octadecimal, então a gente tem que tomar esses cuidados. Pontos flutuantes. Para definir um ponto flutuante, então, nós utilizamos o ponto, tá bem? Que no caso é ao invés da vírgula, podendo ser negativo também. E se aparecer o E, nós sabemos que é elevado. Então, neste caso, nós temos 6,7 elevado a 8, tá bem? Então, essa foi alguns tipos de
elementos do PHP. Eu vou mostrar mais alguns para vocês, agora vai vir o string e o array, vocês vão ver a diferença. No string, eu vou definir então com aspas, mas a diferença do PHP é que você pode usar tanto as aspas simples quanto as aspas duplas, que ele vai compreender da mesma forma, também não vai ter muito problema. Então, caso você veja um código com aspas simples ou aspas duplas, vai significar a mesma coisa, que aquela variável tem como valor uma string. Mas vamos então ao quadro para analisar esse tipo de variável. Então, nós temos aqui a string, perceba que a var1 vai receber, então, no caso, aspas duplas, e a var2 aspas simples. As duas representam a mesma coisa, elas são iguais no seu tipo. A variável 3, então, nós temos um valor, no caso numérico, com símbolos especiais. Já vimos também que quando está entre aspas duplas, sempre será string. Pode ter valores numéricos, pode ter somente caracteres especiais, não importa, vão ser strings. E meu último tipo de dado que eu trouxe é o array, que nada mais é que um vetor, no qual é um conjunto de variáveis que são indexados em uma lista, podendo ser o índice numérico ou associativo. O que é um índice associativo? Ele é ligado, então, à string dele, tá bem? Vamos analisar aqui. Perceba que meses, ele possui como índice um valor numérico, assim como é em C. E a cada valor numérico, eu posso determinar ali algum elemento. Nesse caso, eu estou determinando uma string. Portanto, meses 1 é igual a janeiro, meses 2 igual a fevereiro. Já em cotação, eu tenho uma diferença. Perceba que o meu índice é uma string, então é um índice associativo, tá bem? E não mais numérico. E, no caso, cotação de dólar, eu vou relacionar com 4.24 e o de libra, 7.14. Perceba, então, a diferença desses dois arrays, tá bem? O primeiro é um array bem comum, como a gente está acostumado em C, né? Em outras linguagens também, que a gente utiliza um número e um valor para aquele número. Já o associativo, não. O associativo a gente precisa de uma string. Ele é mais parecido com dicionários. Algumas linguagens possuem dicionários como estrutura de dados. Então, a gente faz essa relação da nossa chave, que é o que está que é o nosso índice, e o nosso valor, que é o que é atribuído àquele índice, tá bem? Então, essa foi a nossa parte de tipos em PHP. Nós vamos trabalhar com saídas e escopos neste conceito. O que é cada um? O que são cada coisas, né? As saídas, então, é só apresentar aquele valor para o nosso usuário, tá bem? Então, a gente faz essa apresentação. E o escopo é onde a gente cria variável. É muito importante a gente sempre compreender o escopo, porque muitas vezes a gente cria uma variável, quer utilizar em outra função e não consegue, e não entende o porquê. Por isso, a parte de escopo é muito importante, tá? Que você compreenda em todas as linguagens. A gente vai começar, então, falando da saída. A saída que a gente vai ver é um printf. Vamos ao quadro. O printf, ele é muito parecido com um print, que nós já analisamos, só que ele é formatado. Por isso que ele tem este F aqui. Então, ele mescla, né, textos com valores gerados na programação. Além disso, ele também possui uma precisão, alinhamento e posição do texto ali na nossa página. Como que é a sua grafia? Da seguinte forma, printf, abre e fecha parênteses, aqui a gente vai colocar a string e os valores que vão ser substituídos em alguns elementos, em algumas partes da nossa string. Aqui, para ficar mais fácil, um exemplo, a gente tem então cotação da Libra hoje, perceba que aqui nessa parte eu coloquei %2F, tá bem? Poderia ser somente %F também. Quando eu indico isso, eu vou mostrar que o meu argumento passado será substituído aqui, tá bem? Mas o ponto 2F vai representar que eu só quero 2 elementos após o meu ponto. Portanto, neste caso, aparecia somente o valor 7.14, tá bem? E por que, né, eu utilizo, então, o print formatado ao invés do print? Muitas vezes o print formatado, ele auxilia, então, a organizar a saída, enquanto alivia a necessidade de concatenar as variáveis e escapar das aspas. Mas ele é muito parecido com o etio, tá? Ele pode causar confusão, principalmente com o etio, porque o printf aceita mais argumentos do que o print, necessariamente. Portanto, se você
quer um código mais parecido com o C, né? Você tem essa familiaridade, você pode usar o printf. E caso você não queira ficar concatenando, abrindo e fechando aspas para criar um texto, você pode utilizar o printf. Mas muitas vezes os programadores que são mais nativos do PHP acabam utilizando o echo mesmo, tá bem? Mas, obviamente, fica aí a dica e o conhecimento sobre essa outra operação de saída. A gente vai ao quadro, pois a gente vai ver agora os especificadores. Sabe aquele %? A gente então pode a gente pode trocar esses valores para que ele apareçam de outra forma. Por exemplo, %B apresenta um inteiro como um número binário. %D apresenta um inteiro como um número decimal. O %F, um ponto flutuante como um número flutuante. O %O apresenta um inteiro como um número octal, %F apresenta uma string e o %U apresenta um inteiro como um decimal sem sinal. Portanto, todos esses valores aqui eu posso trocar ali no meu printf, tá bem? Que ele vai ser substituído. E reparem que alguns especificadores, eles fazem a conversão de bases, tá? Como o primeiro, eu vou apresentar um inteiro, então eu vou pegar um valor inteiro e vou transformá-lo em binário. Isso o interpretador já faz de forma automática, eu não preciso converter, fazer uma função para isso, só utilizando esses especificadores eu já consigo. Apresentando um outro tipo de saída, a gente tem o sprintf. Apesar dele ser chamado de saída, né, ele não gera saída, tá? Então, ele não vai apresentar nada para o meu usuário no navegador. Mas, como que é a sua grafia, então? Eu utilizo o sprintf, a string e as variáveis que serão, no caso, os argumentos que serão substituídos. Como é o caso aqui, ó. Eu tenho uma variável criada cotação e ela vai receber o resultado de sprintf. Então, eu fazia a substituição desse valor aqui. Tá bem? E depois eu poderia mostrar a minha variável. Você deve estar pensando, professora, para que eu vou ter um sprintf, né? Por que eu vou criar esse tipo de variável, já que eu vou utilizar esse tipo de funcionalidade se ele não vai apresentar nada? Pense comigo, muitas vezes a gente precisa gerar algumas strings que não são mostradas para o usuário, mas elas precisam dessa substituição, que a gente chama de interpolação. No caso, muitas vezes para mandar um e-mail, para guardar algo no banco, para criar um PDF, então eu uso o sprintf para isso, tá? Então, para fazer essa manipulação e depois fazer outra operação, tá bem? Mas vamos ao quadro, então, analisar qual é o escopo da variável. Nós temos aqui, então, que a localização da declaração influencia grandemente no domínio no qual a variável pode ser acessada. Nós temos as variáveis locais, que elas são dentro do bloco de código da função, então são aquelas variáveis que criamos dentro de funções. Temos os parâmetros de funções, que eles também só permanecem dentro da nossa função. Temos as variáveis globais, que são aquelas variáveis, então, que a gente cria no começo do script, tá bem? E podem ser utilizadas por todo o código. E temos as variáveis estáticas, que são declaradas no corpo da função, mas permanecem em memória. Eu vou apresentar aqui para vocês, primeiramente, a variável global. Aqui, então, a gente ainda não chegou no momento de falar sobre funções, mas só para esclarecer, a gente tem uma variável global sendo criada neste caso, tá bem? Então, que ela chama global var e recebe 15. Aqui, dentro da minha função, eu quero utilizá-la. E para utilizá-la, eu preciso mostrar para o meu interpretador que eu vou utilizar uma variável global. Por este motivo, quando você for utilizar uma variável global, é importante você utilizar a palavra reservada global para mostrar, então, que este valor vai ser utilizado. E perceba aqui que depois eu faço a adição, né? Adiciono um valor a global var. Então, meu global var agora vai valer 16 e não mais 15, tá bem? Então, a gente tem essa questão da variável global. A variável global, então, ela vai estar visível tanto para apresentação quanto para manipulação em todo o código. Eu tinha uma professora que odiava a variável global e ela fazia a gente não usar e ela tirava pontos se a gente utilizava. Por quê? Porque a variável global, ela pode ser um pouco traiçoeira. Muitas vezes a gente manipulou naquela função ali e a gente precisava do valor anterior em outra função. Então, a gente acaba muitas vezes fazendo manipulações de formas erradas, tá bem? Por isso, se um dia você precisar da variável global, tome cuidado principalmente com as suas manipulações, tá bem? A gente vai ver mais um tipo agora, vamos ao quadro, que no caso
é a variável do tipo estática, tá bem? A variável do tipo estática, então, para criá-la, nós precisamos da função static, tá bem? Então, mostrando, utilizando essa palavra reservada, eu sei que a minha variável conta vai ser, então, do tipo static. E ela somente será visível dentro da função, tá? Então, ela somente será visível aqui, onde ela foi criada. Essas variáveis mantêm o seu valor entre as execuções das funções, além de serem iniciadas apenas uma vez, tá bem? Então, esse é um tipo de variável que a gente costuma utilizar, mas ela só funciona dentro do escopo da função. Essa foi, então, a nossa parte de saídas e escopos de variáveis em PHP. A gente vai para a nossa primeira situação problema. O que a gente vai fazer nessa primeira situação problema? Eu vou fazer a manipulação de formulários com PHP. Eu acho bem interessante porque quando eu apresentei formulário para você na parte de HTML, teve até dúvida sobre isso, do que eu faria depois, né, com esse script, para onde ele iria, como é que eu conseguiria manipular. E com o PHP a gente consegue fazer algumas manipulações, tá bem? É isso que eu vou apresentar. No entanto, antes da gente iniciar a nossa SP, eu preciso que você compreenda que a gente vai utilizar um novo programa, tá? Além do Visual Studio Code, que é o XAMPP. Ele vai servir como servidor que vai fazer a interpretação do PHP. Sem ele, a gente não conseguiria rodar os nossos códigos com PHP, tá bem? Então, é importante que você tenha o XAMPP aí instalado e utilize. Eu vou mostrar como vai ser utilizado. Vamos ao meu computador, então. Aqui eu já estou com o Visual Studio Code aberto, mas eu quero mostrar antes o XAMPP, tá? Ele tem essa carinha aqui. Ele pode ser um pouco diferente, dependendo da versão ou do sistema operacional. Mas o que é importante? É importante que esses elementos aqui, ó, estejam em running, tá? Então, se a sua característica for diferente, é só você setar para startar todos, que vai dar certo, tá? Então, com isso eu já mostro que o meu servidor está funcionando. Outra coisa que eu preciso apresentar para você é que a gente vai ter que salvar os nossos arquivos, tanto PHP quanto HTML, em um local diferente. A gente não pode criar uma pasta qualquer. Eu estou aqui dentro do XAMPP, tá vendo? Ó, XAMPP, e tem as pastas deles. Geralmente a instalação do XAMPP ocorre na pasta C2 pontos, tá bem? No Windows. Então, é só você ir em C2 pontos, achar a pasta XAMPP e lá dentro vai ter essas pastas. Aí, para criar o nosso código, você vai ter que vir em htdocs, tá bem? E aqui que você vai colocar todos os seus arquivos. Você pode criar uma pasta para organizar melhor ou você pode criar aqui na raiz mesmo. Eu criei uma pasta chamada aula 4 e é aqui que eu vou inserir os meus arquivos, tá bem? Mas eu vou então ao Visual Studio Code, tá vendo? Ó, eu já criei um arquivo chamado sp.html e nele eu fiz um formulário bem rapidinho para a gente não perder tempo, tá bem? Perceba então que é um formulário bem simples, tá? Não tem muita... eu não criei nem div, nem section, nem nada. Neste caso, eu só criei o formulário mesmo, porque o nosso intuito da aula hoje é PHP. Então, o que eu fiz aqui? Criei um nome, então o nosso usuário vai entrar com nome, com idade, com e-mail, e tem um input submit, tá bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um PHP, eu vou criar um arquivo PHP que vai fazer, então, a manipulação desses dados. Para isso, eu venho aqui, criar um arquivo qualquer, e vou chamar esse arquivo de teste, tá? Então, como se a gente estivesse fazendo um teste.php. Aqui, então, criou, tá vendo? Ó? É importante que ele tenha a extensão .php para que o nosso servidor saiba interpretar. Mas antes da gente começar o PHP, eu tenho que vir aqui em form e dentro dos meus parâmetros action e método, eu tenho que mostrar para onde que ele vai depois de preencher esses dados. Então, action eu vou para onde? Eu vou para teste.php, que foi o arquivo que eu acabei de criar. Ele está vazio, mas a gente vai completá-lo. E agora? Agora, eu vou em método aqui, tá? E vou colocar qual método de envio que eu vou querer. Eu posso ter o método get, tá bem? Ou eu posso ter o post. Qual que é a diferença dos dois? O método get, ele vai enviar os dados pela URL. Ele é um pouco mais rápido, no entanto, ele não é tão seguro. O método post não, ele vai enviar via pacote.
ele é mais demorado, né? Ele tem um tempo um pouquinho maior de envio, no entanto, ele é mais seguro. Eu vou utilizar o post neste caso. Aqui, então, vou começar criando o meu PHP. Como que eu faço isso? Eu posso utilizar, tenho que primeiro criar a tag, tá bem? Então, crio a tag de abertura e a de fechamento. Todo o meu código PHP estará aqui dentro. Eu vou utilizar, então, a nossa funcionalidade sprintf para fazer a união, né, dos nossos elementos. O que eu vou fazer? O que eu vou apresentar para o meu usuário, né? Eu vou pegar esses elementos que ele mostrou, que ele inseriu no nosso formulário e vou mostrar para ele novamente, tá bem? Então, uma simples manipulação. Vou criar uma variável chamada nome, que vai receber sprintf. Então, perceba que eu estou utilizando aquela funcionalidade que não gera saída, que somente monta a nossa string, e vou colocar dentro dessa função, seu nome é, tá bem? E aqui, então, eu vou utilizar s, porque eu estou tratando como string. Após isso, eu vou colocar o que eu vou passar para S, tá? Então, eu vou setar o que eu vou passar para S. O que eu quero? Eu quero este valor aqui, ó, do meu nome. Perceba que agora, nos meus formulários, eu preciso setar name, porque é essa variável aqui que eu vou utilizar, tá bem? Então, eu venho aqui em teste PHP. Para eu saber que eu estou pegando algo do meu formulário, eu utilizo o post, tá bem? Se fosse get, seria get ao invés de post aqui. E vou, então, atribuir a ele aqui name. Tá bem? Então, name para este caso. Ok? Então, aqui eu já mostro que eu tenho, que o meu nome vai receber essa variável composta. Vou fazer a mesma coisa para idade, tá bem? E também para e-mail. Então, vou mostrar aqui idade e e-mail. Só vou trocar os parâmetros, tá bem? Então, sua idade é, tá? Ao invés de name aqui, vou pôr age. E seu e-mail é, aqui colocarei e-mail, tá bem? Então, fiz essa parte. Eu vou apresentar algo para o meu usuário neste caso, se eu fizesse, se eu pedisse para rodar, né, no nosso servidor, não. O sprintf você sabe que não gera saída. Para isso, eu vou utilizar um echo, tá? Com o echo, então, eu mostro que eu consigo fazer essas informações. Então, vou criar aqui suas informações. Para dar quebra de linha, vou usar o BR. E é só citar as variáveis. Então, nome, BR, idade, BR, e agora e-mail. O que isso indica? Indica que eu vou apresentar para o meu usuário a seguinte questão: suas informações, nome, idade, e-mail, que foi o que eu peguei do meu formulário, tá bem? Importante, tem que salvar toda vez que fizer alguma modificação, senão ele não vai refletir, tá bem? Então, você vem aqui em cima e salva. E agora a gente vai rodar isso no nosso navegador. O que você tem que fazer no navegador? É um pouquinho diferente, tá bem? Você vai digitar aqui, ó, localhost, tá bem? Barra, o nome da sua pasta que você criou ou somente o nome do seu arquivo. Eu criei aula 4 e qual que são os nomes dos meus arquivos? Ó, SP e teste PHP. Eu vou começar pelo SP, tá bem? Porque é no SP que eu tenho o meu formulário para ser preenchido. Então, HTML. Perceba, então, que eu consegui, eu vim aqui para essa página no qual tem o meu formulário. Vou digitar o meu nome, Vanessa, a minha idade e, no caso, o meu e-mail, tá? Eu vou escrever qualquer coisa aqui, só para a gente preencher. Perceba, então, eu quero até mostrar aqui para você, ó. Perceba que eu estava no nosso
no sp.html e já fui transferido aqui para o teste.php. E ele mostrou as minhas informações, tá vendo? Eu conseguiria fazer isso somente com o HTML? Não conseguiria, tá bem? Eu precisei do PHP, eu precisei então dessa manipulação para fazer essa apresentação. E neste caso, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar essas informações e mandar por e-mail, poderia guardar num banco, tá? Aqui na nossa aula a gente está só simplificando, mostrando para o usuário, mas a gente poderia fazer entre N outras operações usando o PHP. Então, você viu que a gente conseguiu não somente captar as informações do usuário, como apresentar para elas. E isso faz uma transição de páginas, tá bem? Então, a gente está deixando a nossa página mais dinâmica. Eu vou para o momento de dúvidas, então. Daqui a pouco eu volto. Se tiver alguma dúvida, eu já trago respondendo. Aproveito que hoje é a nossa última aula também, então já traga as suas dúvidas. Daqui a pouco eu volto, então.
tivemos duas dúvidas, uma de Montes Claros e uma de Valinhos. Obrigada pela participação, vocês estão sempre presentes aqui. A primeira dúvida é como utilizar, então, o PHP com HTML. Eu vou, na próxima SP, eu vou mostrar isso, tá bem? Mas só lembrando que o que vai ser interpretado é só o PHP. Tá? O HTML não passa pelo interpretador no servidor. E Valinhos perguntou se a gente tivesse um servidor de verdade, né? O que nós utilizaríamos ao invés do localhost? O site, tá? O seu domínio propriamente dito. A gente utiliza localhost porque a gente não criou nenhum domínio, nós não estamos hospedando o nosso site em um servidor. Por isso a gente utiliza o localhost, que mostra que a gente está utilizando um servidor local, tá bem? Espero que tenha ficado claro. Então vamos continuar a nossa aula. Nós vamos falar então sobre operadores e estruturas de controle, tá bem? No caso, nós vamos então iniciar falando sobre os operadores. Eu não vou apresentar todos, porque são muito semelhantes ao nosso C, tá? Então, a igualdade, maior, menor, igual. Então, todos esses símbolos que são mais matemáticos são muito parecidos, mas eu vou mostrar alguns para vocês. E também as estruturas de controle nada mais são do que as nossas condicionais e a nossa de repetição. A gente sabe que todo código geralmente leva um condicional ou alguma repetição na sua lógica, não é mesmo? Então, o PHP, como é uma linguagem que é muito ampla, que nos permite fazer muitas coisas, possuem também esses tipos de estruturas. A gente vai então ao quadro para começar falando sobre constantes. A constante, então, nós vamos definir uma constante que vai ser uma variável, né, que não pode ser alterada, ela sempre vai ter aquela denominação. E para isso a gente vai utilizar o define, que é uma palavra reservada, que mostra que a variável que estamos criando não pode ser alterada. Aqui, então, nós estamos definindo o π, né, 3.141592, como seu valor. É uma boa prática, né, a gente sugere que as nossas constantes sejam sempre com valores maiúsculos. Só complementando, o PHP, ele tem diferença, então, entre caixa alta e caixa baixa. Ele é sensitivo nesse sentido, tá bem? Então, toda vez que aparecer π aqui, eu sei que o meu valor vai ser 3.141592. No caso, muitas vezes a gente precisa que uma string, né, apareça com um valor que seja ali da nossa programação, que seja um valor muitas vezes espaçado, ou seja um valor manipulado, e para isso a gente tem a interpolação. A interpolação nos ajuda a apresentar um valor mais real ali para o nosso usuário, que não seja um valor estático, que seja um valor que passou por algum tipo de processamento. Então, vamos ao quadro entender a interpolação de strings. No caso, nós temos aqui esse código, né, que criamos o nome como visitante, idade como 18, e perceba que nós temos duas mensagens que são do tipo array, que uma recebe true pode e false não pode. O que nós vamos apresentar para o nosso usuário? Aqui está a interpolação de strings, tá bem? No caso, eu vou mostrar olá, o nome, o que vai ser o nome? Aqui vai ser visitante, você. Perceba que aqui a interpolação de string não pode ser utilizada com variáveis, mas também com condicionais, tá vendo? Eu tenho um condicional aqui dentro. Eu mostro que se idade maior ou igual a 18, eu posso entrar nesse site. Então, a mensagem vai ser direcionada de acordo com essa interpolação, tá bem? Então, o próprio tempo de execução vai fazer com que as suas variáveis sejam convertidas para texto, tá bem? Então, essa é a interpolação de strings. Analisando agora as estruturas de controles, nós temos a if else, else if, a switch, a while, do while, for e for each, tá? Então, são todas essas estruturas de controle que o PHP possui. O que nós temos que saber? Que ela é muito parecida com o C. Então, se você sabe C, não vai ser muito difícil você utilizar essas estruturas em PHP. Pelo nosso tempo, eu não consegui trazer todas para você, no entanto, eu trouxe algumas, tá bem? A gente vai ver o funcionamento das mesmas. A gente vai agora analisar o if. Aqui, então, eu tenho o if else, tá bem? Reparem que a gente utiliza o operador de igualdade, né, de comparação de igualdade aqui. E para criar o if, nada mais é que declarar a palavra reservada if, e o que estiver dentro de chaves é o que vai acontecer se aquilo for verdade. Se aquilo for falso, eu posso utilizar um else, que também o seu código deve estar entre chaves. Tá vendo? Sem nenhuma diferença muito abrupta da nossa linguagem C, por exemplo.
Trouxe também o switch é como se fosse um menu, né? Nós temos várias opções, vários cases, e a gente escolhe em qual entrar, né? Em qual, daí vai, a partir do que você escolher, vai ser executada uma quantidade de linhas de programação ali, né? A partir do case que você escolher. E o switch também muito parecido com o nosso switch do C, visto que a gente utiliza a palavra reservado switch, a case para as opções, no caso o break também, que sinaliza o fim da execução dos testes, e o default, caso nenhuma das opções anteriores sejam escolhidas, tá bem? Então, sem muito segredo, também o switch para o PHP. E por último, trouxe o for também muito parecido, a gente precisa de 3 valores para que ele aconteça, né? Então, o índice, a comparação desse valor, para que nós tenhamos um momento de parada, e o índice mais, que no caso é o incremento ou decremento, vai depender da sua lógica, tá bem? Neste caso, para este código, foram criados um vetor com 3 elementos, e o for vai literalmente passar e apresentar todos os produtos que estão nesse vetor, tá bem? Então, a gente não tem muito segredo aqui quando a gente trata das estruturas, mas é muito importante que quando você for utilizar, né, se atente sempre a abrir e fechar chaves e também as variáveis que no caso a gente utiliza o cifrão. Muitas vezes a gente acaba esquecendo por estar desacostumado com essa nomenclatura, né, do PHP. Mas como você viu ali, tanto a utilização dos operadores quanto das estruturas condicionais ou as estruturas de repetição não se diferem muito da linguagem C. Agora eu trouxe para você a parte de modularização utilizando arquivos e funções. Você sabe que função em programação são essenciais. A gente, além de poder reaproveitar o código, nós também podemos fazer divisão para conquista. O que é isso, né? Dividir para conquistar. É a gente pegar um problema muito grande e dividi-lo em problemas menores que são de mais fácil solução. E assim, quando a gente junta, né, todas essas soluções dos problemas menores, a gente consegue a solução do problema maior muito facilmente, tá? Então, a função, ela serve para reuso, para organização do código e para uma melhor solução do nosso problema. Por isso que ela é tão importante. E o PHP tem esse suporte também. A gente vai iniciar, então, essa parte, vamos ao quadro, no qual a gente vai analisar essa questão das funções. Possibilita, então, a modularização, permite o retorno de valor, tá bem? Então, as funções em PHP podem ter retorno e também podem ter argumentos, tá bem? Então, é uma função sem muitos segredos. Uma das questões muito interessantes do PHP é que, como ele é uma linguagem dinâmica e interpretada, existem características que são específicas, tá bem? E muitas vezes, a gente, em determinadas linguagens, a gente acaba definindo, né, se prendendo ali a quantidade de argumentos, a quantidade de valores passados, e isso acaba travando um pouco. O PHP, como é uma linguagem interpretada, nos permite fazer isso em tempo de execução. Então, eu não preciso saber qual vai ser a quantidade de parâmetros que eu vou passar ali para aquela função, tá bem? Nem quais são os valores. A gente consegue isso através de umas funções já dinâmicas. Vamos ao quadro. Aqui, então, a gente tem essas funções que nos auxiliam para a manipulação indireta de argumentos. Por exemplo, a funcNumArgs, a gente vai compreender, né, vai saber qual é o número de argumentos que está sendo passado, se é 5, se é 10, tá? Então, a gente não precisa ter esse valor definido ali na nossa função. A funcGetArg vai pegar o valor de um argumento somente, tá? Então, ela vai pegar o valor de um argumento. Mas, neste caso, eu preciso passar dentro do parênteses qual vai ser a posição deste argumento. E a outra, que é muito parecida com a anterior, né, que é a getArgs, no caso, tem um S aqui, porque ela vai pegar o valor de todos os argumentos. Essa é a diferença, então, delas, tá? Mas elas nos ajudam muito, porque muitas vezes quando a gente fala em página web, a gente não tem um valor definido de argumentos para algumas funções, e essas funções nos auxiliam nisso. Continuando, então, falando de funções, a gente pode definir, né, a gente pode declarar o tipo de função para os argumentos e retornos. Mas, professora, se eu não preciso definir o valor para
para a minha variável, por que eu preciso definir para a minha função? Isso pode nos ajudar muito a fazer, tá? A não errar tanto ou não ter algum erro ali por causa de valores. Vamos supor que você queira uma função que seja estritamente utilize inteiros. Você pode definir os seus argumentos e também o seu retorno para que ela não saia desse escopo, tá bem? Isso é importante para evitar erros futuros. Se a sua função puder ser livre, né, o seu retorno, os seus argumentos, não tem problema. Mas se você achar necessário que aquela função tenha, então, uma especificação, o PHP permite também. Mas vamos voltar, então, ao nosso quadro. Então, esses são os tipos que a gente pode declarar. De classe, self, array, bool, float, inteiro e string, tá bem? Então, a gente pode fazer essas declarações. E como que eu faço essa declaração, então, na nossa função? Da seguinte forma. Uma função para ser criada, então, eu utilizo a palavra reservada function, coloco o nome dela e abro e fecho parênteses. E dentro posso ter os meus argumentos. Em argumentos, neste caso, perceba que eu vou utilizar float. Neste caso, se eu colocar um int para esse argumento, ele vai aceitar? Não, ele vai dar erro, porque eu defini, tá bem? E no caso, quando eu coloco 2 pontos e algum tipo determinado, também mostra que o retorno será desta maneira, tá bem? Então, isso a gente consegue definir, evitando, assim, alguns erros, tá bem? Então, é assim que a gente cria a função, ok? Aqui, então, a gente vai colocar o que está dentro do corpo da função, mas o return, o seu tipo é sempre depois dos 2 pontos. Incorporação de arquivos. A gente pode, então, incorporar um arquivo em PHP, pois muitas vezes o site, né, a nossa página, ou até mesmo algum programa que utiliza PHP é muito extenso. E ele permite, então, a gente quebrar a sua programação em arquivos. E a gente pode fazer a inclusão deles conforme for sendo utilizado no código, tá bem? Então, ajuda também a organizar. Muitas linguagens não utilizam esse tipo de didática, né? No entanto, o PHP possui e é interessante a gente conhecer. Vamos ao quadro, então, para a gente analisar como que a gente pode incluir um arquivo em PHP. Podemos usar o include, que no caso, ele vai incluir o arquivo, mas se ele não existir, o erro não vai ser acusado, então é um opcional. Temos o require, que no caso, ele vai gerar o erro se o arquivo não for encontrado, tá? Então, ele é obrigatório, ele é requerido. Temos o include once e o require once, que no caso, ele vai incluir uma única vez. Se na sua lógica você utilizar um arquivo diversas vezes, quando você utiliza o once, no caso, ele vai ser incorporado uma única vez e utilizado todas essas vezes, tá bem? Então, nesta parte da nossa aula, nós vimos principalmente a questão das funções que a gente pode criar, lembrando que as funções a gente pode definir o tipo de argumento e de retorno, que muitas vezes nos auxiliam a não ter alguns erros grotescos, que, por exemplo, você vai voltar o nome da pessoa e volta um número qualquer, tá bem? Você poderia definir ali o retorno daquela string, daquela função como string, tá bem? Então, essa foi a nossa parte de funções. O nosso PHP, ele suporta, então, programação orientada a objetos, tá bem? Então, é um paradigma muito utilizado e eu gosto sempre de relacionar a programação orientada a objeto, né, com uma abstração. Vamos pensar comigo num carro, né? Um carro, o que ele possui? Ele possui cor, ele possui a quantidade de portas, ele possui uma quilometragem, um modelo, um ano, então, tudo isso faz parte de um carro, né? Quando eu crio, então, uma classe, eu vou colocar esses valores que eu falei para você como propriedade ou também conhecido como atributo, tá bem? E o que um carro pode fazer? Ele pode andar, ele pode frear, né? Eu posso pedir ali para o meu carro também, se ele for um pouco mais moderno, passar a quilometragem, passar também o consumo de combustível. O que isso são? São as ações. Então, a gente abstraiu o nosso carro em propriedades e ações. Quando eu crio um objeto, nada mais é que a personificação dessa minha abstração, tá bem? Por exemplo, eu tenho carro como classe e tenho o Gol 1.0, no caso branco, 2 portas, tá? Como o meu objeto daquela classe. Ok? Então, perceba como que acontece, né, a nossa orientação ao objeto. Nada mais é que a criação de classes que possuem atributos e métodos. E o objeto é, no caso, a gente fazer
a personificação dessas classes. A gente vai então ao quadro para compreender como que isso é feito em PHP. Nós podemos definir classes, então, para promover o desenvolvimento orientado a objeto. Para isso, a gente utiliza a palavra reservada class para criar a definição do bloco estrutural. Então, é a palavra class que nós vamos utilizar para criar uma classe. No PHP, nós utilizamos uma palavra-chave chamada this. A this, ela serve, então, para acessarmos o objeto no contexto de execução de um método. Devemos utilizar a nossa pseudo-variável this. Quando estamos dentro do escopo de uma classe, então, e queremos nos referir à própria classe, nós utilizamos a palavra reservada this, tá? Então, o this é muito importante, muitas linguagens não possuem esse tipo de palavra-chave, mas ele se referencia que nós estamos modificando aquele valor ou utilizando aquele valor da própria classe. Já o operador new, ele vai ser a criação de um novo objeto, se dará através dessa instrução. Ainda podemos utilizar uma variável do tipo string, contendo o nome da classe, para gerar uma nova instância, tá bem? Então, nós temos o nosso new. Que a gente, quando eu estava dando o exemplo do carro, eu falei que uma classe ela é composta por métodos e também por propriedades, ou também chamados de atributos, tá? Os atributos, então, ou propriedades, nada mais são que as características daquela classe, tá bem? Então, é muito importante que a gente saiba o que é cada coisa, né? Então, nossos atributos serão as nossas características. A gente vai ao quadro, então, compreender mais sobre os atributos ou propriedades. As variáveis, então, declaradas dentro de uma classe são consideradas membro delas, são parte dessa classe e são chamadas como propriedades. Importante que dentro da nossa classe a gente pode colocar essas variáveis como uma certa visibilidade, public, protected e private, tá? A public, então, nós podemos acessar essa variável de todos os lugares, no caso, tá bem? Então, em qualquer parte do código nós vamos poder acessar e modificar esse valor. A protected, ela vai ser acessada na classe declarada e também nas que são classes herdeiras. Já a private não, a private ela é declarada somente, ela pode ser acessada e modificada somente na classe que define esta variável, tá? Então, a gente também tem que entender os modificadores de visibilidade que nos ajudam a dar integridade, então, aos nossos dados. Métodos, então, são as funções declaradas dentro de uma classe e são considerados membros que são chamados métodos. Existem métodos especiais que são os construtores e destrutores. Os construtores são importantíssimos também, porque quando a gente cria um novo objeto, o que a gente faz? A gente tem que setar alguns elementos, a gente tem que setar algumas propriedades. E é o construtor que faz isso. É o construtor no qual a gente vai passar alguns parâmetros para ele e ele já vai montar ali o nosso objeto. Portanto, quando a gente cria um objeto, a gente chama um construtor, tá bem? Mas vamos voltar então para analisar mais sobre a parte de métodos. Nós temos aqui, então, que os métodos também podem ter a mesma visibilidade, public, protected e private, tá bem? Então, eles também podem ser, a gente pode modificar a sua visibilidade para, então, fazer que somente a classe, somente as herdeiras delas acessem. E, por último, eu trouxe aqui um código para a gente analisar como que nós criamos, né, uma classe. Então, perceba que para criar a classe, utilizamos a palavra reservada class e o nome da mesma. Abrimos e fechamos chaves e tudo que tiver dentro dessas chaves faz parte, então, da minha classe. Como boa prática, nós primeiro sempre definimos as propriedades, os seus atributos. Perceba que esses atributos são do tipo public e um deles é o nome, o outro é endereço, tá bem? E a função? Os nossos métodos, né, a gente cria, então, com a palavra-chave function e o nome da mesma. Essa daqui, ela é o construtor, então ela possui essa palavra reservada construct, tá bem? E vai receber, então, string e string como endereço. Perceba que eu obriguei, neste caso em PHP, que os meus parâmetros passados sejam do tipo string, tá bem? Quando eu utilizo this, então, eu estou mostrando que eu estou utilizando os valores da minha classe. Então, este nome vai receber o que foi passado por parâmetro e o endereço também, ok? Fiz uma função que é só um método, não é nem construtor nem destrutor, que no caso se chama descrição completa. E ele vai só fazer o retorno do nome e do endereço. E como que eu crio um objeto?
dou um nome, né? Crio uma variável normal, faço uma atribuição e utilizo o new. Aqui eu criei um objeto. Mostro também qual vai ser a classe, né, que a gente está criando esse objeto. E passo os valores necessários para quem? Para o meu construtor, tá bem? Então, P é o meu objeto. Se eu utilizar a seguinte funcionalidade, etio, P, né, que é a nossa variável igual a descrição, perceba que a gente utiliza a seta para este caso, vai aparecer qual que é o nome, vai dar o retorno de qual é o nome e qual é o endereço. E como o etio a gente sabe que é uma saída, isso vai aparecer então para o usuário. Então, classes também é muito semelhante com a linguagem C, C++ no caso, né? Não é tão diferente. A gente só tem que se atentar principalmente à palavra this, que muitas vezes a gente acaba não utilizando ou omitindo em outras linguagens. A gente vai, então, para a nossa segunda SP. Neste caso, a gente vai continuar o que eu estava fazendo anteriormente, tá? Mas a gente vai criar algumas funções para a gente analisar como que a gente utiliza esses métodos, né, no nosso código ali. Então, a gente vai continuar com a parte de formulários. Só que agora, eu vou incluir o HTML ali no PHP, tá bem? Você vai ver que a gente pode utilizar daí a parte de parágrafos, a parte de também de títulos, entre outros. Eu vou até referenciar a página e daí a gente vai também fazer algumas funções para a gente utilizar todo o conceito que a gente viu na aula de hoje. Então, vamos ao meu computador. Aqui, então, eu estou com o meu código anterior, tá bem? Igual estava antes. E o que eu vou fazer? A primeira coisa, para a gente não esquecer, eu vou adicionar o HTML, tá? Então, vou criar aqui o HTML5. Só tome cuidado para você modificar aqui as tags do HTML, para o body e o HTML estarem abaixo do seu PHP. Agora que eu criei o HTML, eu preciso modificar a minha extensão PHP? Não, ela tem que continuar sendo PHP. Por mais que a maioria do seu código seja HTML, se tiver uma linha PHP, precisa ser .php, senão ele não vai conseguir ser interpretado, tá bem? Então, eu fiz esta parte aqui. O que eu vou criar agora? Agora que eu criei o meu... que eu coloquei o HTML aqui, eu quero criar uma parte voltar, tá? Eu quero criar tipo um link que eu volto para o meu formulário. Para isso, eu posso utilizar o href, ó. No caso, eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para o meu SP.html. Então, eu vou referenciar essa página aqui, ó, sp.html, tá bem? Fecho aqui a minha tag, tá bem? E vou escrever voltar. Aqui. Eu vou mostrar este para você ver, sempre lembre de salvar, ok? Eu vou vou atualizar aqui, ó, enviar, apareceu voltar, tá vendo? Ó, voltar. E se eu clicar em voltar, ele volta para o meu formulário. Então, já fica interessante. Deixa eu só quebrar uma linha aqui pra gente utilizar. Então, perceba que a gente consegue utilizar tanto o PHP quanto o HTML juntos. O que eu vou criar agora? Eu vou criar uma função que só vai aparecer as informações da pessoa se ela for maior de 18 anos, tá? Então, eu vou colocar esses meus dados dentro de uma função. Então, vou criar uma function, ok? Que eu vou chamar de acesso. Referenciando, então, ao acesso dessa função. Vou abrir, então, fechar parênteses e vou colocar depois no meu eixo, tá vendo? Então, esse campo aqui não é mais um código qualquer, ele só vai ser executado se eu chamar a minha função acesso, tá bem? E como que eu faço essa funcionalidade, então? Eu vou criar um if, tá? Eu vou criar um if para verificar a idade da pessoa. Primeiro, eu vou criar uma variável chamada i, tá bem? Que vai receber o quê? Post age. Ó, eu vou pegar o meu valor que foi submetido ao meu formulário. Então, o i vai receber a minha idade. Agora, eu vou fazer as comparações. Vou criar um if. Dentro do if, eu vou analisar a minha variável 1. Se meu 1 for menor que 18, eu vou mostrar a seguinte mensagem.
você é menor de idade, tá bem? Então, se ele for menor que 18, ele não vai ter acesso a esses valores. Caso ele tenha mais de 18, eu vou, então, mostrar aqui acesso, tá? Então, com isso eu garanto que só vai ter acesso quem tiver mais de 18 anos. Vamos testar? Lembre-se sempre de salvar, tá? Senão a gente não consegue. Vou atualizar aqui. Vou colocar, ó, Vanessa. Vou colocar 16, qualquer e-mail aqui. Você é menor de idade. Deixa eu aumentar aqui, ó. Você é menor de idade, daí você clica em voltar. Vou só preencher qualquer coisa aqui, vou por 55. Agora ele vai ter que aparecer os dados, ó. Suas informações. Tá vendo? Percebe como a nossa página vai ficando mais dinâmica? O que eu vou fazer agora? Agora, além disso daqui, eu vou criar uma função soma, no qual eu vou pegar um valor do nosso input, tá? Então, eu vou até copiar aqui. Vou criar mais um campo no meu formulário. Então, eu vou digite um valor. Ok? Vai ser do tipo texto, mas aqui em name eu vou mudar para value. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou somar o valor, tá? Eu vou somar, vou fazer a soma de 5, tipo 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então, vou fazer essa soma e vou apresentar. Só pra gente utilizar também a parte de condicionais e repetição. Aqui, no caso, eu vou criar uma função, então, como boa prática, a gente sempre cria as funções mais no topo do nosso script, mas sempre lembrando que deve estar entre PHP. Tá bem? Vou criar, então, a minha função, function soma, tá? E nessa função soma, eu vou passar um valor, ok? Então, eu vou passar um valor V aqui definido. E agora? Agora, eu vou, então, fazer a minha função soma, que é bem simples. Vou criar um S, que vai receber 0, que vai ser a minha variável de soma. Vou criar um for. Como que eu crio esse for? Esse for, então, eu primeiro crio a minha variável i, que será o meu iterador, ponto e vírgula, tá? Para separar os elementos do for. O i novamente, que vai ser menor ou igual a 0, então eu quero que ele vá até 0 no meu elemento. Perdão, menor ou igual a 0 não, poderia ser também. Mas aqui eu vou colocar igual a v, que é a minha variável passada. E mais, que eu tenho que incrementar a minha função. Não esqueça do cifrão. Aqui, então, vou só criar a função, bem facinho. S recebe S mais I, então eu vou receber o valor da iteração. Aqui eu vou ter, então, a minha funcionalidade. E para mostrar o valor, eu poderia passar como parâmetro, mas eu vou criar um echo aqui mesmo. E vou utilizar aqui um parágrafo, tá vendo? Então, eu consigo utilizar juntamente com o meu PHP, o meu HTML. Então, ó, o valor da soma eu estou fazendo a interpolação de strings aqui, S. Tá bem? Então, eu faço essa interpolação, essa soma. Preciso chamar, obviamente, eu vou chamar for aqui, soma. O que ele vai receber? Ele vai receber o post, então ele vai receber o meu valor, mas em vez de idade, ele vai receber o valor que o nosso usuário digitar, tá bem? Aqui falta um ponto e vírgula. Vamos, então, salvar e mostrar aqui. Eu vou dar um voltar, perceba que ele já acrescentou o campo digite um valor que não tinha. Vou colocar qualquer valor, vou colocar 19, qualquer e-mail, e o valor eu vou colocar 5. Perceba que ele digitou os valores e me apresentou aqui o valor é igual a 15, que é mesmo. Se você somar 5, 4, 3, 2, 1, ele vai chegar em 15. O que eu quero apresentar para você agora? Eu vou colocar os mesmos... eu vou preencher novamente o formulário, mas aqui eu vou colocar 16 anos. Ele vai aparecer alguma coisa? Ele vai aparecer somente o valor da soma. Por quê? Porque aqui na minha lógica eu não fiz a distinção que essa pessoa não receberia o que está dentro de soma.
Além da soma, eu quero mostrar para você como que a gente utiliza aquelas funções que nos auxiliam caso a gente não saiba qual vai ser, né, o nosso argumento ou quais seriam as quantidades. Eu vou comentar o código. Para comentar o código, a gente pode utilizar barra barra ou asterisco barra, tá? Então, essa parte do soma está comentado. Aqui eu vou deixar sem parâmetro, tá bem? Mas eu vou receber um valor. Mas como que eu vou receber um valor? Eu vou criar, então, uma variável chamada v e vou adicionar a ela a seguinte função, funcGetArg. O que eu tenho aqui? Eu vou pegar o valor de um argumento somente, tá? Então, essa função eu pego o valor somente de um argumento. No entanto, eu tenho que passar dentro dela qual vai ser o parâmetro que eu quero. Como neste caso eu só tenho um parâmetro, eu seto 0, tá? Se eu tivesse 3 parâmetros e quisesse pegar o terceiro, eu colocaria entre parênteses 2, ok? E se eu quisesse todos os argumentos, eu colocaria um S aqui no final. Eu vou continuar aqui com o meu soma, tá bem? Vou salvar, vamos ver se ele vai mostrar. Então, nome, qualquer coisa, idade 19, e-mail qualquer coisa e valor 4. Perceba, então, que ele fez realmente a soma, tá? Ele mostrou aqui, o valor da soma é igual a 10. Eu vou fazer só uma modificação para te mostrar o que esse funcGetArg faz, porque ele é muito interessante que a gente saiba utilizar. Eu vou apresentar um etio. E nesse etio eu vou aproveitar e vou utilizar um pouco mais do HTML. Eu vou utilizar um H3, por exemplo, tá? Se você se lembra, o H3 nada mais é do que uma tag de título, tá? Não é um título tão grande, mas ainda é um título. Então, eu vou escrever aqui o argumento passado foi e vou colocar v, tá? Então, a gente tem, reparem que essa função no qual eu passei parâmetro, ela está, no caso, ela está comentada, ela não vai funcionar, que vai funcionar essa daqui, tá? Então, vou compilar aqui, deixa eu voltar. Então, qualquer coisa, idade 19, qualquer coisa, valor igual a 4. Opa, deu um erro aqui na 35, eu esqueci do ponto e vírgula. Não esqueçam do ponto e vírgula. Enviar. Ó, perceba que o argumento passado foi, eu nem precisei escrever novamente os valores, eu já modifiquei aqui, tá bem? Reparem que ele está com negrito, ele está um pouco maior. Por quê? Porque eu usei o H3 junto com o etio, então eu posso utilizar esses valores juntos, tá bem? E o argumento passado foi 4, que realmente foi o que eu tinha passado anteriormente, tá bem? Então, com SSP, eu consegui mostrar diversos conceitos que nós vimos na aula de hoje, desde função a também conseguir parâmetros sem saber, né, a quantidade de parâmetros que a gente tem, e também estruturas condicionais e de repetição. Vamos para o nosso momento de dúvidas, então. Daqui a pouco eu volto respondendo as dúvidas se tiverem. E, então, a gente para finalizar a nossa aula.
Voltamos então, não tivemos dúvidas. Vamos então prosseguir com a finalização da nossa aula. Nós vimos então na aula de hoje a sintaxe e as regras da linguagem PHP, vimos que o PHP é uma linguagem interpretada, que ela é fracamente tipada e também que ela possui algumas características interessantes. Para então termos um script PHP, nós devemos utilizar a seguinte tag, tá bem? Assim, então, tudo que tiver dentro dessa tag, nós afirmamos que será interpretado pelo PHP. Temos as variáveis e os tipos de dados de PHP. Nós vimos que as variáveis sempre começam com o cifrão e os tipos de dados não precisam ser declarados nas variáveis, mas a gente tem o tipo de dado booleano, inteiro, string, array, tá? E entre outros. Operadores e estruturas de controle, nós vimos as estruturas de controle if, else, também a switch e no caso a for. A modularização é uma parte muito importante, visto que as funções nos ajudam a estruturar melhor um código, a dividir ele para ter então soluções menores e assim encontrar uma solução maior, tá? E também a programação objeto, que é a criação de classes, métodos e também a questão de propriedades. Então, tudo isso a gente viu na aula de hoje. Mas a nossa matéria, como hoje é a nossa última aula, nós vimos muito mais outros assuntos. Vimos bastante sobre HTML, vimos que a HTML é uma linguagem de marcação. O HTML5 traz elementos semânticos para essa linguagem, né, no qual ajudam o navegador e também o programador a saber a qual elemento ele está se tratando. E vimos também CSS, que nada mais é que a estilização do nosso da nossa página web, né? Essa estilização a gente viu então que a gente consegue trocar a cor da fonte, tamanho da fonte, tipo dela, cor de fundo e entre outros, tá? Então, essa foi a nossa parte de programação Web 1. Como eu já disse, nós vamos ainda ter programação para o Web 2 no próximo semestre, tá? E vai vir muito mais conteúdo. O que mais veremos? Veremos também a conexão com o banco, mais PHP, veremos também JavaScript, tá bem? Não sei se serei eu, mas se for eu no caso, a gente vai ter todos esses assuntos contemplados, tá bem? Então, essa foi a nossa matéria, essa disciplina. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido e aproveitado toda a matéria. Eu vou ficando por aqui. Eu espero você, então, numa próxima oportunidade e até mais.